gente! Estamos aqui em mais uma aula, né? Galera aí do segundão. E vamos hoje para uma temática muito importante para a história do Brasil, né? Algo que até hoje reverbera na nossa história. E o nosso livro traz essa temática, né? E esse debate muito importante. Então, vamos trabalhar os africanos no Brasil, a dominação e resistência. Então, a gente vai entender todo esse processo em que os africanos se tornaram a mão de obra principal dentro do Brasil, nesse trabalho compulsório, né, forçado, e fica aí ligado até o final. Essa temática ela é recorrente em muitas questões de vestibulares, inclusive do Enem. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Então, do índio ao africano, né? Por que usar a mão de obra negra? Onde é que veio essa ideia de como isso foi viabilizado dentro da história do Brasil, tá? Por que essa temática, essa mão de obra passou a ser recorrente? Então, nós temos aqui a imagem, né, até de índios sendo escravizados, que foi a primeira mão de obra utilizada no Brasil. A gente viu que no período pré-colonial eles usavam os indígenas, mas não ainda como escravizados, pelo meio do escambo, mas com o início do processo da economia açucareira, da produção do açúcar, os índios passaram a ser uma mão de obra primordial. E aí, o que vai acontecer para ir substituindo a mão de obra indígena pela mão de obra africana? Né? Por um bom tempo ainda foram mão de obras que trabalharam ali juntas, né, concomitante ao mesmo tempo, mas que a negra vai se sobrepor e vai acabar sendo a mão de obra principal, tá? Da produção açucareira e de todas as outras atividades econômicas do Brasil. Então, eu coloquei 5 pontos que nos levam a entender, né, essa troca de mão de obra. Primeiro, a alta mortalidade indígena. Gente, os índios não tinham anticorpos para as doenças do homem branco, né? Do homem europeu. Então, espirrou a ti, né? Precisa nem ser o coronavírus, não. Qualquer gripe simples já acometia de forma bem forte os indígenas. E eles tiveram contatos com doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, tiveram contatos com a varíola, que era mortal até para os homens europeus, imagine para os indígenas, né? O que eles tinham de doença? Geralmente era um corte, uma picada de uma cobra, né? Um ataque de uma onça. E era isso, ou né, ferimentos de guerra, de conflitos. E eles têm que lidar agora com doenças que o corpo deles não estava habilitado. É como se eles fossem ali como criancinhas, né? Que acabaram de nascer. E a gente sabe que tem toda uma questão de imunidade que ainda não está pronta. E é isso que os indígenas tinham. Então a mortalidade deles era muito alta. Fuga dos indígenas. Ah, galera, eles conheciam essa terra melhor do que ninguém. Então o indígena olhava para um lado, olhava para o outro, dava aquela visão panorâmica de 360 graus. Não tem ninguém vigiando. Picava a mula correndo, indígena ia se metia, se pendurava numa árvore, ia para outra, e longe, longe. Não tinha que achasse esse índio de volta, né? Então eles eram muito resistentes à escravidão. E eles não perdiam nenhuma oportunidade de fugir. Não tinha esse negócio de medo, não, porque eles moravam na própria, né, selva, eles moravam nesse território. Então, ó, fugir era com eles mesmos. Dificuldade de adaptação. Por muito tempo se trabalhou a ideia de que o indígena era preguiçoso. Ah, ele não se adaptou ao trabalho, é por isso que a mão de obra foi substituída. Hoje não trabalhamos mais essa ideia, gente. Os indígenas não tinham a prática desse trabalho. Eles produziam para si. Chegavam até a plantar assim, como mandioca, né? Mas para eles consumirem. Não era uma coisa de ficar produzindo para comercializar. Então, eles não tinham o hábito, né? O costume de trabalhar o dia inteiro. Então, o indígena, tô com fome. Então, vai lá, ele pesca, né? Ele para aquele dia. A mulher coleta, né? A indígena coleta alguns frutos, eles plantam, mas nada que fosse garantir um trabalho excessivo. Então, não é que eles sejam preguiçosos, tá, gente? Não vamos com esses preconceitos. Mas eles não tinham esse hábito, eles não necessitavam desse hábito. Então, eles não vão se adaptar bem, né? Por mais que se tente, eles não sabem fazer do jeito que os portugueses vão querer a produção do açúcar. Eles não têm condicionamento físico para aquele trabalho excessivo, né? Então, não é que eles façam corpo mole, eles não tinham esse preparo, né? Então, conflito com os jesuítas. A gente viu, né, que quando veio o governo geral,
os jesuítas, né, que são aí padres católicos, que vêm com a intenção de catequizar, eles vão se embrenhar nas matas, não quer nem saber não, para poder buscar esses indígenas, né, para apresentar essa nova realidade cultural. E diante disso, os jesuítas, nos lugares em que eles faziam esse contato religioso, nas tribos, eles não aceitavam a escravidão, né, desses indígenas, gerava conflito. Então, as pessoas queriam, né, os portugueses queriam pegar os indígenas para escravidar e os jesuítas não deixavam. Então, isso gerou alguns conflitos também. E eles começaram a perceber a lucratividade do tráfico negreiro. Por quê? O negro já sabia trabalhar a terra, tinha alguns negros africanos que eles já sabiam plantar o açúcar, né, a cana de açúcar, perdão, já sabiam até fazer o açúcar, porque tinha algumas fazendas de produção de cana também na África, de cuidado aí dos portugueses. Então, os negros vão ter todo esse processo. E é aquela coisa, gente. Ah, acontece indígena. Ah, esse indígena é caro. Fui lá na selva pegar. Oxa, a selva tá bem aí. Ninguém queria pagar caro por aquele índio. Até porque sabia de todos esses outros motivos. Aquele índio podia morrer a qualquer momento. Aquele índio ia fugir. Então, já sabia de todo esse processo. Aí, e esse negro? Ah, esse negro veio de longe. Ah, passamos quase 2 meses para chegar aqui com esse negro. Ó, e ele já vem preparado para o serviço. Me pensa, já sabe fazer tudo. Então, o valor pago pelo negro é bem maior. E os comerciantes, claro, começaram, então, a se usar desse comércio de carne negra, né? Infelizmente. E aí a gente tem esse paralelo, tá? Tá no livrinho de vocês também sobre isso, que a escravidão não é uma novidade na humanidade, tá, gente? Não é. Desde que vocês estudaram ano passado, vários povos, né, usavam a escravidão. Né? Os povos islâmicos escravizaram, os romanos, os gregos, os egípcios, aqueles povos, né, que a gente conheceu na antiguidade, até ainda durante a Idade Média, eles usavam da escravidão. Mas é uma escravidão diferente dessa escravidão que a gente chama de escravidão moderna, que foi essa que veio para o Brasil. Porque a escravidão não era exatamente por causa de cor de pele, né? Não era por causa de um povo específico que a escravidão era feita. Então, na África, existia sim escravidão. Os escravos eram uma minoria da população africana, mas eles já viviam essa prática, tá? Em que sentido, né? Temos aqui algumas práticas escravagistas. Em guerras, né? A tribo A, vamos supor, brigava com a tribo B. O vencedor é a tribo B. Então, a tribo B, ela tem direito de escravizar a galera da A. Pronto. É uma escravidão de um inimigo meu, que agora vai usar, né? Eu vou usar da força de trabalho dele. Por fome. Então, algumas tribos, por fome, acabavam entregando filhos, né? Para serem escravizados, porque os escravos, pelo menos, iam receber esse alimento que eles não tinham condição de dar. Então, isso também acontecia. Como punição, né? Praticavam-se crimes dentro da tribo e aquele que praticou o crime, ele vai ser considerado agora como escravo. Pagamento de dívida, né? Então, alguém dentro de uma tribo africana endividado, que não pagou os impostos devido, ele ia trabalhar para pagar esses impostos, né? E trabalhar sem receber nada em troca. Então, os escravos eram uma minoria e ele também tinha alguns direitos, né? Por exemplo, o escravo africano na África, tá, gente? Ele poderia conseguir posse de terras, ele poderia conseguir a sua liberdade, né? Ele poderia casar com uma pessoa livre, ele poderia ter uma ascensão social. E o escravo dentro da África, ele não tinha questão de cor, tá? Qualquer cor, né? Qualquer cor, qualquer etnia. Então, há essa diferença aí dentro da perspectiva do que vai ser trabalhado no Brasil. Então, a gente tem a inserção do europeu nessa questão da escravidão. Né? Os europeus, como vocês viram no ano passado, eles vão começar as grandes navegações. Nesse processo, eles vão entrar em contato com os africanos. E nesse momento, gente, do século XVI, já tem toda uma discussão de superioridade do homem branco, né? E como o homem branco europeu achava que poderia dominar todo o mundo, então eles olhavam para os negros como seres inferiores. Então, a partir daí, começa todo o desejo de vou botar eles, né, os negros, para trabalharem, para fazerem o que eu não deveria estar fazendo enquanto um homem branco.
Então, inicialmente, a escravidão usando os africanos, ela vai acontecer a partir de diálogo com as tribos. Vão ser feitas feitorias, né, que são galpões, nas praias, principalmente africanas, e vai ter acordos, né? Vai haver um escambo, uma troca. Africanos, né, líderes de algumas tribos, vão entrar em acordo com os portugueses, vão receber armamentos, vão receber alimentos, vão receber produtos que eles não tinham, como por exemplo, né, o fumo, como por exemplo, o aguardente. E essas tribos vão providenciar escravos para serem comercializados. Na cena que eu coloquei aqui a imagem, nós temos aqui um negro que está sendo levado como escravo, né? Está sendo até analisado. E nós temos negros que estão aqui, ó, negociando os valores. Então, eles recebiam armamentos, principalmente armas de fogo que eles não tinham. Isso levava a um ciclo vicioso. Algumas tribos africanas queriam receber esses produtos cada vez mais, então eles faziam o quê? Eles provocavam guerras. Eles recebiam armamentos, provocavam guerras com outras tribos para pegar aquelas pessoas para serem escravizadas. Só que, com o passar do tempo, essas tribos amigas, tidas como amigas dos europeus, principalmente Portugal, elas já não vão mais conseguir escravos. E aí, Portugal, os europeus, vão começar a fazer um processo de escravização deliberada. É geral. Eles vão invadir territórios africanos, vão invadir tribos e vão pegar todos que podem lá e levarem como escravos, né? Então, essa negociação, ela vai ter um fim também, né? Com o passar do tempo, vai haver realmente uma dominação do território, né? Coloquei aqui uma exploração colonialista da África, em que todos, sem olhar a quem, né, negros vão ser tidos como escravos. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra as feitorias, né, que são esses quadradinhos marrons, que eram os locais em que os navios, para pegar esses escravos, né, para levarem para comercializar no Brasil, acontecia. Né? E aí eles iam fazer essa travessia pelo Oceano Atlântico. Então, como é que se dava essa travessia, tá? No Oceano Atlântico, né? Que é o tráfico em si. O tráfico seria pegar, né, os africanos e levar até o continente americano ou europeu. Principalmente americano, tá? E em especial, como estamos falando do Brasil. O Brasil chegou a receber em torno de 5 milhões, né, de escravos. Então, é muita gente aí vindo nessa condição. Então, eles ficavam aglomerados nas feitorias, que eram esses galpões, né? Esperando se juntar o suficiente. Tinham navio negreiros que chegava a comportar de 300 a 500 escravos. E ficavam esperando dar a quantidade correta, porque os navios só partiriam se tivesse realmente com a lotação total, tá? Porque era necessário garantir totalmente o lucro. Havia uma taxa de mortalidade nesse transporte, né? Que acabava acontecendo. Então, eles precisavam lotar o máximo possível esses navios, que ficaram conhecidos como navios tumbeiros, né? Vem de tumba, porque muitos morriam, ou navios negreiros. Aqui nós temos uma cena que tenta mostrar como eles vinham, né? Aqui tá até vazio, algumas imagens, né? E desenhos, mapas, né? Desses navios, mostrando os navios, mostram eles muito mais próximos uns dos outros. Realmente tinha dificuldade para respirar, eles ficavam presos no porão. Podem ver que eles estão aqui presos, ó, por algemas, né? E eles não eram bem alimentados, no máximo uma vez por dia, às vezes com uma gororoba de farinha, muitas vezes não era dado água suficiente. Então, eles acabavam morrendo por falta, né, do alimento necessário, por sufocamento, porque era muito lotado esses navios. E muitos até chegavam a praticar suicídio nesse processo, né, por não aguentar tamanho sofrimento, por não aguentar ser separado de suas famílias. Era dada prioridade a homens ou meninos que sejam, né, meninos homens aí, que depois vão se tornar um grande escravo.
E as mulheres eram uma minoria, mas também as mulheres, né, eram levadas porque elas seriam reprodutoras de negros. Então, elas eram bem cobiçadas também nesse sentido. Então, quando eles chegavam no Brasil, eles iam para a comercialização. É um mercado, gente. Seres humanos sendo comercializados. Aqui tem uma cena, né, que mostra um pouco disso. Eles estão até aqui vestidos, e em alguns casos eles eram mostrados até nus, para se avaliar todo o corpo, né, todo o ser daquele escravo ou daquela escrava, uma exposição extrema. Eles eram escolhidos pelos fazendeiros por etnias diferentes, vindo de tribos diferentes, justamente para evitar que eles pudessem dialogar e tramar algum tipo de revolta. E eles eram vendidos. Às vezes, a gente pensa que o escravo era barato, mas não era tão barato assim. Dependendo do porte daquele escravo, da sua idade, do seu físico, ele poderia custar de até 14 meses de trabalho para ele pagar, né? Ou melhor, para ele dar lucro para aquele patrão, para aquele, né, dono de terra que o comprou, para ver realmente que não era tão barato assim ter um escravo. Então a gente vai percebendo em que a vida humana foi colocado como um objeto, como um mercado, e que isso ainda respinga no nosso Brasil com preconceito, né, com a perseguição do negro, com as poucas oportunidades que são dadas, né, para os afrodescendentes. Então continue acompanhando, gente, essa aula, essa temática que fala de nós, fala do Brasil, tá? Se cuidem, tá bom? Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau, tchau.